Bom dia para todos. Mais um. Bom dia para todos. Tirando os sons aqui. Nós estamos iniciando nosso estudo das obras de André Luiz. Bom dia aí para o Geraldo Generoso, a Tereza, a Cristina, Jane, turminha do YouTube e do Facebook, se preparando para iniciar nossos trabalhos. Faltando um minuto, vamos fazer nossa oração para a gente. A Aninha chegou, a Ana. Vamos fazer nossa oração para que a gente possa sintonizar com os nossos amigos da espiritualidade, para que nós possamos ser instrumentos do pensamento divino. Bom dia, Beatriz. Vamos lá, que Jesus esteja conosco, que a paz esteja em nossos corações e que a espiritualidade possa nos direcionar para que nós possamos ser intérpretes do pensamento superior. E que a paz esteja em nossos corações hoje e sempre. Vamos para o texto, nosso estudo da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos no capítulo 1 ainda. E nós paramos exatamente aqui, nesse tópico. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. E céu e inferno residem dentro de nós mesmos. Então, quanto mais temos dificuldades em decorrência das nossas limitações sensoriais para a realidade da vida, porque, na verdade, o que acontece com a morte é a continuidade da vida. E a vida nos apresenta em novas modalidades, em novos desafios, e principalmente para que nós rompamos com as ideias pré-concebidas da existência material para uma amplitude da vida além da própria vida, né? E com isso, novos conceitos, novos desafios, novas, né? E mais ainda, precisamos mudar quem nós somos diante dessa infinitude, né? Porque não é só uma perspectiva da vida fora de nós, mas quem nós somos diante da perspectiva. Porque se eu continuo vivo, quem eu sou? Será que eu sou aquele homem transitório? Aquela personalidade mesquinha, né, com os valores trazidos do mundo? Ou abre-se para nós um novo patamar para o nosso ser? Um ser que rompe as barreiras da existência material, que não se limita a nascimento e morte, mas antecede o próprio nascimento em renascimento e coloca o ser para além dos despojos da existência material. Uma consciência plena, imortal. E nós reassumimos nossa condição de ser fora do tempo e do espaço. Porque todo o tempo e espaço está relacionado com a vida material, a sua contagem transitória, né? Então, mais do que uma perspectiva de consolo, uma perspectiva de quem nós somos, que dimensão é essa? Que são os passos desafiadores para o nosso ser. Aí ele desdobra, né? Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Então, morte é vida desdobrada.
Morte é vida plenificada. E as perturbações que representam o céu e o inferno que trazemos em nós, residem dentro de nós. O estado íntimo, depois da morte, é que vai qualificar o que é céu e inferno. Então, existem planos de união de espíritos? Existem. Da mesma forma que existem no mundo material, os anseios das pessoas que se reúnem conforme os interesses, no plano espiritual isso se acentua muito mais. Então, existem planos espirituais elevados, semi-elevados, inferiores, conforme as intenções que as pessoas se reúnem depois da morte, mostrando desafios de compreensão dessa própria vida, porque continuamos a ser quem somos e unimos com aqueles que pensam como nós. Isso pode gerar planos de interesses inferiores e interesses mais elevados. Na maioria das vezes, para o homem da Terra, são planos de perturbações, porque nós somos mais perturbados do que equilibrados. Nós mesmos construímos a realidade daquilo que somos junto com outros. E somos convidados por outros a nos ajustar ao trabalho de continuidade de aprimoramento deles mesmos, convidando ao nosso próprio aprimoramento. E se nós aceitamos esse aprimoramento, nós nos ajustamos a outras áreas e dimensões, onde a vida é trabalho, operosidade, busca de auxílio aos outros que estão em condições mais inferiores, ou nós somos o elemento que dá trabalho a eles. Vai depender das nossas predisposições. Vamos dar mais um bom dia aí para a turma que foi chegando aí depois. A Vanessa ali no Face. Maria Amélia, a Marlete, a Onildes, a Verônica, a Rosiquel, o Gabriel, a Rose Claire. Todos sejam bem-vindos nessa manhã aí, para que nós possamos dilatar o pensamento da espiritualidade para o nosso entendimento maior. Então, o que nós podemos ter certeza é que a vida é plenitude. E que nós, como centros de vida, porque nós estamos dentro de uma vida maior é essa estabelecida pelo pensamento dos co-criadores que nos antecede os passos. Assim como nós, pais, por exemplo, podemos alimentar de uma vida na vida daqueles que estão submetidos à nossa influência direta, mas que são agentes de vida. Há uma integração de vidas e vidas. E dentro dessa integração de vidas, nós temos a vida de Deus, que opera sobre todos os elementos do universo, aqueles que nós chamamos de arcanjos e serafins, que integram a criação do universo em sua potencialidade mais profunda, mas também dos co-criadores como Cristo, que é o coordenador do planeta Terra, e dos nossos orientadores, que têm a vida superior a tentar nos orientar, os anseios de crescimento. E se nós nos ajustarmos à vida que eles nos propõem, nós harmonizamos com o propósito de harmonia interior, numa programação quase sempre mais ampla. Mas também tem aqueles que estão na retaguarda, presos às suas intenções mais perturbadas, que nós podemos fazer agentes de interpretação da vontade divina para auxiliar-lhes em seu processo de reajustamento com o bem. O que sempre vai mostrar para nós é essa continuidade da vida e mostrar que a vida sempre vai ser maior para todos nós. Dando continuidade, ele diz assim: a virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade de queda, perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência.
E para nós que estamos lendo isso, dando continuidade ao processo após o renascimento, os mesmos desafios, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Porque condutores do processo criador, como agentes da criação, quanto mais conscientes do nosso papel em instrumentos do Pai, instrumentos da espiritualidade, mais podemos cooperar ou mais podemos atrapalhar. Depende de cada um de nós, né? Olha a dualidade aí bem clara nesse texto. Virtude e defeito. Manifestação sublime, pulso animal. Equilíbrio, desarmonia. Esforço de elevação e probabilidade de queda. Pode encostar lá para mim, Rubens. Perseveram aqui, após o trânsito do sepulcro, né? Nos desafiando, todos, né? Porque não é porque nós estamos no mundo material, os desafios não são o mesmo. Será que nós estamos mais ligados aos padrões de animalidade, de anseios imediatos de uma felicidade que não é felicidade, que a maioria nos nossos investimentos no mundo material trazem mais desequilíbrios em nós do que equilíbrio, né? Conforme a direção que nós damos à nossa busca. Isso não quer dizer que nós não podemos buscar satisfações no mundo material, mas eu preciso ter uma consciência de colocar as coisas nos seus devidos lugares. E nesses desafios pandêmicos que estamos vivendo, nesse fechamento de ciclos, né? Nesse fechamento de cíclicos, no processo de regeneração, nós precisamos saber o porquê aqui estamos e por que aqui viemos. E olha que nós estamos sendo amparados, né, pelo pensamento orientado da espiritualidade, que nos favorece para que nós acertamos mais do que erramos. Mas temos os nossos desafios existenciais junto com aqueles que nós convivemos, né? Que é o plano imediato de nosso esforço de elevação, porque as pessoas que estão do nosso lado mostram-nos o que nós precisamos melhorar, né? E a orientação superior mostra o que precisamos fazer como diretriz de escolha mais nobre dentro desses desafios que a cada dia nos apresenta. Sejam as limitações corporais, como os problemas de saúde, o envelhecimento, né, os desafios de equilíbrio relacional profissional. Quantos são os desafios para a nossa inteligência espiritual? Em que nós podemos, né, seguir manifestações sublimes ou impulso animal, equilíbrio ou desarmonia, esforço de elevação ou probabilidade de queda, que perseveram após a morte e continuam na própria reencarnação, né? Na verdade, os desafios são quase os mesmos para todos nós dentro da própria vida. Aí ele continua, o mentor. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, que serve para nós. Nós nos encontramos, senão, em outro campo de matéria variada. Eles mais sutis, nós mais densa. A vida, então, opera em dois campos vibratórios. Uma com menos densidade, outra com mais densidade. Né? Que ele continua, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis.
Olha como é que é rico o campo humano de existência para o espírito. Campos de comunicação, campos de operosidade, o núcleo familiar, os desafios da família formando nos relacionamentos afetivos sexuais, né? Quando temos filhos, desafios de educação, desafios de relacionamento social no campo de operosidade profissional, no campo fora da, né? Quantas são as áreas humanas, as disposições de desenvolvimento da inteligência artístico, técnico, quantas são as áreas humanas que o espírito tem numa experiência encarnada? E cada época com seus desafios diferentes. Coletivamente, para nós, essa mudança e limpeza espiritual, né? Que não é a pandemia uma característica, é apenas um traço da regeneração, dessa limpeza. Quantos outros virão? Quantos desafios pessoais e coletivos? O mundo tem que mudar os seus padrões políticos, sociais, econômicos, e a regeneração veio desestruturar todos eles, porque nós temos que nos adequar à harmonia do cosmos, às harmonias da espiritualidade. O Nosso Lar, quem não conhece as obras de André Luiz Nosso Lar, tem que ler todas, gente, porque é um padrão de mundo de regeneração. Aquilo que acontece no nosso lar é o que vai acontecer na Terra. E nós estamos estudando essas obras exatamente para nós compreendermos os desafios que eles têm do outro lado da vida, porque esses serão os padrões da Terra regenerada, né? Aí ele fala assim: como não equilibrar, portanto, o coração no deve ser exercício. Aí deve estar mal digitado. No coração, no exercício afetivo da solidariedade. O mundo caminha para a solidariedade. Que, em outras palavras, o mundo caminha para a fraternidade. E a questão fundamental é: eu sou uma peça para a fraternidade ou eu sou uma peça para a divisão? Porque a característica do mundo de regeneração é a fraternidade entre as nações, entre os homens, entre os espíritos e entre os outros irmãos que se aproximarão de nós nos planos dos contatos extraterrestres. Olhe os desafios da regeneração e a amplitude que o homem terá que ter de si mesmo, não mais como um ser planetário. Porque nós temos aí dois grandes desafios. A nossa identificação com o espírito que somos e a nossa identificação na localização que temos diante da vida. E para isso, a solidariedade e a fraternidade entre as nações, entre nós e os vizinhos, entre nós e as pessoas que comungam pensamentos diferentes de nós, para que nós sejamos abertos para recolher irmãos de outras terras, de outros planos, né? Porque o desafio de nós nos vermos como espíritos, e quando nós olhamos o trabalho espiritual dos nossos companheiros, que tentam acolher a perturbação e ajudar os perturbados do plano físico e espiritual, é a solidariedade e a fraternidade junto deles, que vem com as suas fragmentações de interesses religiosos, políticos, econômicos. E isso continua depois da morte. Basta ver que uma das primeiras limpezas que nós temos que fazer é a limpeza do ego encarnado, do homem que traz suas formações,
Porque como operar a solidariedade se existe tanta fragmentação? Como operar a fraternidade se existem tantas fragmentações no mundo físico e no mundo extrafísico, né? Oliveira Rodrigues está dizendo: há dois espíritos no mundo, um de cima e um de baixo. E é preciso escolher um dos dois. Não é para escolher um e vibrar no outro. Isso mesmo, nós temos que escolher os padrões elevados da espiritualidade, que nascem sob os preceitos da forma de viver com Jesus, rompendo as barreiras ilusórias das fragmentações do mundo material. Porque se nós vamos formar uma nova consciência para nós, então nós temos dois desafios nessa nova consciência, que é a consciência de imortalidade, que a doutrina veio desenvolver em nós, e a consciência cósmica, que a abertura do planeta Terra para o contato com outras civilizações faz com que essas duas consciências se desdobrem para nós. Consciência cósmica e consciência imortal. O que, na verdade, essa é a verdadeira posição de espírito, o que é ser espírito. Porque o espírito é viajante do cosmos, né? E um ser imortal. Um rompe a barreira da morte e a outra rompe a barreira de localização planetária. Olha os desafios que nós precisamos ter. Como alimentar uma disposição cósmica e uma disposição imortal se eu me apego a posições fragmentárias do ego, das experiências da encarnação passageira, da realidade material, de posições profissionais, de posições familiares, de apego. Olha só, gente, nós temos que corromper essas barreiras. Imortalidade e eternidade cósmica. Cidadão cósmico e cidadão imortal. Olha o nosso desafio. Não é assim? São as duas consciências que precisamos desenvolver. E todos os traços de apego que nós levamos da vida material, que formam a distorção do espírito imortal, e agora uma disposição extraplanetária, que são os desafios desses milênios que vão se abrir na regeneração, ser imortal e ser cósmico, viajante sideral, não pertenço ao planeta Terra. E muito menos, se eu não pertenço ao planeta Terra, pode abrir agora, eu também não pertenço a grupos, sejam eles a nível familiares, partidários, qualquer que sejam eles. Nós temos que nos ajustar a uma consciência ilimitada. Uma consciência que ultrapassa os limites da existência material. Logicamente, diz o Espírito, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, de filhos inconsequentes. Pelo contrário, precisamos ampliar nossa consciência. E nós temos grandes desafios para os padrões da regeneração. Abrir mão dos particularismos. Abrir mão do ego fragmentado, da personalidade infantil, do apego aos familiares, porque a grande família universal
a grande família que nos aguarda, que rompe as barreiras do corpo e das personalidades transitórias, porque os companheiros de outros planetas são companheiros encarnados tanto quanto nós. E se eu não tiver uma visão do espírito imortal, que eles também são espíritos imortais, indiferente da forma corporais que eles se apresentam, eu vou ficar preso à nova fragmentação, não mais de brigas de nações, não mais de briga de partidos, não mais de briga de famílias, mas também de briga de raças planetárias. E como sustentar a solidariedade e a fraternidade com essas disposições fragmentárias da nossa personalidade transitória? Olha o desafio que todos nós vamos ter, né? Distanciados voluntariamente do Eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores da boa vontade a caminho dos cimos da vida. Nem queremos um padrão identificado com a ilusão de querer subirmos os cismos, deixando a retaguarda para trás, e nem mergulharmos no lodo, presos às questínculas que o mundo material gera para nós quando nós estamos encarnados, de uma hipermetrofia, de uma como é que chama os problemas de divisão? Outros problemas, hipermetrofia, divisão, miopia. Porque é questão de percepção. Nós precisamos olhar para as estrelas, porque nós somos cidadãos do cosmos, gente. O planeta é apenas uma localização. Olha o paradigma que precisamos estabelecer na nossa consciência. Consciência cósmica somada à consciência imortal. Olha que parâmetros são esses. Se vocês achavam, e nós achávamos, que uma consciência imortal já era muito, agora nós temos um desdobramento múltiplo. Consciência cósmica e consciência imortal somada, gerando a consciência espiritual, porque esse é o padrão real do espírito. Nós amamos até time de futebol, podemos torcer, gente, mas com uma consciência cósmica. Uma coisa que deve ser para o nosso lazer vira briga e separação. Religiosamente falando, e eu já estou dizendo aos espíritas que uma das coisas que nós temos que perder é a personalidade espírita para nós desenvolvermos a individualidade espiritual. Nós somos espíritos, não espíritas. E abrir mão de todos os elementos que nos separam uns dos outros. Porque o espiritismo não vai ser a religião cósmica do amanhã. Ele também terá que abrir espaço para que seus princípios universais, a doutrina espírita não é princípios da doutrina espírita. Isso é uma distorção que nós alimentamos porque nós achamos que sabemos mais. Os princípios da doutrina espírita são princípios universais e cósmicos, que foram trazidos para nós dilatarmos a nossa consciência e resgatarmos quem nós verdadeiramente somos. E quem nós somos? Espíritos. Nós vamos abrir mão de todos os aspectos que nos separam uns dos outros, porque senão, com divisões religiosas, como sustentarmos a fraternidade? Com divisões políticas, como sustentarmos a fraternidade? Com divisões qualquer que elas sejam, familiares, de sangue, que são padrões egóicos da existência material transitória,
Como alimentarmos o pensamento do Cristo, que é um ser sideral, que mergulha no corpo físico para mostrar a nossa origem e a nossa real, verdadeira faceta de quem somos nós, né? O Geraldo está trazendo aqui, ó. E lembrando que os espíritos que assistem à humanidade não são espíritas, e sim servidores do bem e serviço do Criador. Isso mesmo, gente. Por isso nós temos que colocar em xeque e respeitarmos, é lógico, a posição de quem fala, porque quem fala muitas vezes tem muito, já nos deu muito, já nos movimentou muito, e nós temos que agradecer, mas alguns companheiros dizem, espíritos espíritas, não existe isso. Você não vai ver em obra nenhuma da doutrina espírita alguém falar que os espíritos do nosso lar são espíritas. Isso é ilusão. Mas respeitamos, porque quem fala tem autoridade de trabalho e dedicação ao bem, mas são como nós, limitados também. Né? E nós temos que bater palma para o exemplo notório que muitos desses companheiros têm na nossa vanguarda de trabalhos. Por isso nós temos que respeitar todos os trabalhadores da doutrina espírita, onde eles estiverem. Os espíritas têm que parar de falar mal de trabalhadores da doutrina espírita. Ah, mas as instituições espíritas pedem essa vigilância. Respeitamos as instituições espíritas, mas respeitamos a espiritualidade maior, que não tem esse apego a instituições, nomes. Não tem. Quem tem isso é o homem. E nós respeitamos os homens. E batemos palma para as instituições com todos os contributos que eles dão para o movimento espírita. Mas muitas vezes os pensamentos mais fechados trazem muitas complicações e perturbações nesse mesmo movimento pelos traços infantis que nós todos temos. E nós temos que estar atentos a esses traços, porque esses traços são danosos. Quando achamos que somos donos da verdade, achamos que o nosso modo de pensar é o mais importante e ainda julgamos esse potencial para instituições que não têm a função de liderança no propósito organizacional. Tem liderança moral, liderança por autoridade de bondade, de preceitos de movimento muito mais internos do que externos. Respeitamos todas as instituições da doutrina espírita. Mas a verdadeira autoridade da doutrina espírita está nos espíritos. Está na autoridade moral que cada um de nós deve ter perante a vida. Né? Então, nós temos que estar voluntariamente vinculados ao Eterno Pai. Né? E saber caminhar em direção aos cismos. Isso mesmo, Zé Luiz. Ser espírita não é passaporte para nosso lar e para lugar nenhum elevado. Eu desencarnar e ser espírita, eles vão perguntar qual é o comprometimento que eu fiz da minha vida em prol das verdades que eu abracei. Isso sim. Isso, espírita está ligado a uma palavra chamada responsabilidade. Queiramos ou não. Tem gente que não gosta dela não, mas nós temos que ter responsabilidade pela vida. Pelo bem, pelo amor, né? E devemos preparar o ambiente da regeneração através de nós mesmos. Nós somos os agentes da regeneração. Né? Continua o mentor. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Gente, os padrões de engrandecimento que nós temos na doutrina espírita é para simplesmente isso. Então, eu vou dizer para você, qual é o privilégio do espírita? O verdadeiro privilégio do espírita? Servir. Quem não está disposto a servir, não entra na doutrina.
Quer entrar na doutrina para jogar cacoetes de sabedoria vazia, né? Usar a doutrina para a projeção do ego, para a adoração que muitos têm em torno de expositores e médiuns, é fácil. Nós não estamos aqui para ser adorados, nem para ser aplaudidos. Nós estamos aqui para servir, assim como Jesus e os grandes e nobres espíritos, quando mergulharam na terra, foram exemplos para todos nós. Então, olha a frase que extraordinária. Apelamos tão só no sentido de cooperar no trabalho de socorro às esferas escuras. E eu estou falando em esferas escuras material e espiritual. Se eu não tenho nada para oferecer para quem está perturbado, eu quero a distância dessa turma, eu quero falar mal dessa turma. Não, gente. Eu quero cooperar em auxílio deles. No silêncio, muitas vezes, ante as discussões estéreis. No exemplo ativo ante a paralisação estanque. Esse é o nosso papel. E o mentor está colocando bem claro. Olha o que ele fala. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. E isso serve a que fomos chamados na orientação espiritual que nós abraçamos. Olha a frase. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual e para nós, em nosso comprometimento espiritual com a vida, com Jesus e com a espiritualidade maior e principalmente, gente, com Deus, porque nós somos filhos de Deus, a dar um recado diferente dentro da vida. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da ESSESI, do projeto que nós abraçamos. Né? E não existe planejamento mais nobre do que esse que nós temos. Olha a oportunidade de estudar, gente, minuciosamente. Não tem um estudo do miudinho do Evangelho? E quem falou que isso aqui não é miudinho do Evangelho? Porque essa informação ela é espiritual. Isso é Evangelho. Eu só não sei ajustar ainda que parte do Evangelho com a mensagem dessa cabe. Mas tem lá, ó. Porque a mensagem espírita é o estudo do miudinho do Evangelho, o estudo do Evangelho sobre novas perspectivas de entendimento. Tudo é Evangelho, gente. Livro dos Espíritos é Evangelho. O Evangelho com o Espiritismo é Evangelho. Porque, na verdade, todo assunto que fala de espiritualidade é Evangelho, porque o Evangelho é a vida de um espírito puro. Se é a vida de um espírito, tudo que fala de espírito é Evangelho. Nós temos que parar de dividir aspectos que não é Evangelho, é Evangelho. Tudo é Evangelho, só que é o Evangelho científico, é o Evangelho filosófico, é o Evangelho prático, é o Evangelho... Porque tudo fala da natureza espiritual. Essa fragmentação é nossa. Essas divisões são nossas. Né? Segue o mentor. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo. E isso não cabe a nós encarnados, não, gente? Numa época em que está tudo dividido, fragmentado, em lutas de oposições, de pensamentos, onde a fraternidade tem que prevalecer? Vou fechar lá de novo, chegou o carro. Né? Nós temos o papel de tacar mais fogo
ou de levar a água viva, transformadora da paz. E isso não quer dizer passividade, porque nós temos que ser ativos no bem, não é ativos de intenções distorcidas, misturando a água pura da espiritualidade com a lama dos valores transitórios da vida humana. Economia, política, tudo isso é lama que nós devemos conduzir sob a orientação da água e não a lama conduzir a água. A água que tem que ser o agente transformador. A Cristina está dizendo aqui: acho péssimo quando pessoas criticam pessoas de outras religiões. E quando criticam as pessoas da própria religião. Quando criticam, quantos médios falam de outros médios? Quantos companheiros falam de outros companheiros? Para quê? Se não é o nosso papel. Né? O Fernando Barcelos está dizendo: não estamos na doutrina para a projeção do ego. E isso é uma orientação fundamental para todos nós, tarefeiros dos centros espíritas. Isso mesmo, Fernando. Aí nós temos que lembrar de Jesus, que nasceu numa manjedoura, à parte das proteções de todos os níveis, não aceito pela maioria dos companheiros da época, porque quando José via com Maria grávida, e havia um acolhimento dos parentes aqui eram os judeus. Parentes ali não é parente na parentela física, não. Parentes de pensamento. Mas quando eles viam Maria grávida, eles falaram assim: vai dar trabalho. A casa já está cheia. Mandava para outra. E o José procurava. Quem vai me acolher? Porque o censo pedira para os judeus voltarem às cidades de origem por ordem de César. José foi seguir o censo e foi com Maria grávida. Ao aproximar dos parentes, todo mundo fechava a porta, mas teve um que estava com a casa cheia, verdadeiramente, falava assim: ó, José, a casa está cheia, mas eu tenho lá no fundo o estábulo que está vazio, tem alguns animais apenas ali, e que serviria para te acolher. E não foi lá que Maria falou assim: é aí que Jesus, ó, estou sentindo a necessidade de estar aí. E o pensamento do Cristo ali, induzindo Maria, foi para o estábulo, para mostrar as condições verdadeiras de trabalhos. Podem ter as limitações que tivermos. E não acha nesse momento de transformações, porque as transformações que estão acontecendo no mundo, em todas as áreas, não são transformações criadas por homens. São transformações orientadas e movimentadas pelos espíritos, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada sob os padrões de uma nova vertente de valores. Vai ruir todas elas, todas que não estejam submetidas sobre as manifestações da espiritualidade maior. Não é assim? Então, projeção de ego é o que menos nós precisamos na nossa vida. Porque se Jesus quisesse ter sido ego, ele seria o melhor. Porque desde a infância ele era o que nós chamamos de hoje de genialidades. Porque Jesus era gênio em todos os aspectos. Era gênio da fala, porque já falava ele já podia falar com um dia de nascido. Ele já podia mostrar a sua inteligência extraordinária em todas as áreas artísticas. Ele não fez isso não, por quê? E olha que era um gênio de totalidade. Não é assim? Se nosso filho fala inglês, não aprendeu inglês, nós fazemos dele e hoje tem TikTok, tem o que mais? Tem, como é que chama? Facebook, tem outro, como é que chama? WhatsApp, Instagram. Nossa, o que tem de artista. Lógico, cada um busca aquilo que quer na projeção de si mesmo. Não tem o Big Brother? Quero saber do Big Brother e a moral. Que dia que vai ter Big Brother de equilíbrio?
Só tem as características das nossas perturbações, né? Que dia que nós vamos ver um Big Brother de qualidade? Apesar de algumas pessoas demonstrarem algumas qualidades, mas o que mais parece no jogo, do próprio jogo em si, é para demonstrar o lado escuro da força, como diz lá simbolicamente lá o filme lá, como é que é? O Star Wars. Porque nós estamos no Star Wars interior, na guerra íntima dos nossos valores, não mais para mostrarmos os lados sombrios da nossa força, mas o lado de luz, o lado de moral e de grandeza espiritual que precisamos assumir. Não é assim? Então, nós precisamos, eles rogam para nós nosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte do plano físico e do plano espiritual. Porque se nós não tivermos compaixão, respeito e, mais ainda, mostrar equilíbrio no comportamento, bondade nas palavras, nos gestos, para com quem está em desarmonia e desequilíbrio, né? Muitas vezes as pessoas estão falando como que o movimento espírita está dividido. É porque vocês não leram Paulo Estevam. Se vocês lerem Paulo Estevam lá, as divisões dos apóstolos eram iguais, esquecendo a essência de que Jesus não dividiu com ninguém. Pelo contrário, quando traziam as divisões, porque estavam tentando sempre pegar Jesus nas divisões, ele dizia para os que tentavam: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso mesmo, Cristina. Tudo serve para nós, né? Até o Star Wars serve para nós. Como exemplo de grandeza espiritual, né? Eles têm lá na luta contra o poder da sombra do desvio, que não é nada mais do que nós fazemos, desviamos nosso potencial de grandeza e criação para o mal. Quantos jovens soltam um palavrão achando que aquilo é uma beleza, denegrindo o potencial criador que traz dentro de si. Porque muitas vezes o palavrão corrói as cordas vocais do perispírito. Quantos de nós adoramos imprimir personalidade forte com arroubos da sombra? E quantos pais vê filhos pequenos bebendo, achando uma beleza? Depois fica sofrendo com o filho toxicomano ou alcoólatra, que amanhã incentivou, que ontem incentivou. Né? Nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos centros indutores na educação, né? Vamos pegar mais uma para nós fechar, porque o nosso tempo está começando a esgotar. Não é assim? Em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi vigilante algum dia, gente? Extremos, com pensamentos fechados. Nós somos iguais, gente. O que nós estamos trabalhando agora é a educação própria. O maior investimento de nós mesmos. Autoeducação, autoconhecimento, autoaprimoramento. Olhemos as nossas limitações e não as dos outros. Eles têm direito de as ter. Nós não. Porque o nosso compromisso é com Cristo, acima de tudo. É com a espiritualidade, acima de tudo. E acima de tudo isso, nosso compromisso é com Deus. Né? Nós vamos parar nesse aqui, ó. Fez o orador uma pausa mais longa e continuou.
De nossos amigos encarnados, não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. E eu estou dizendo aqui, de nossos companheiros encarnados, muitas vezes desvirtuados por pensamentos extremos, nós não podemos esperar concurso maior, não, gente. E ainda temos que respeitar o modo deles pensarem. Mas nós temos o comprometimento com a nossa renovação moral com Cristo, gente. Isso mesmo, nós pegamos leves em relação ao outro. E não pegamos demasiadamente forte em relação a nós mesmos, não, mas nós abraçamos um compromisso maior. Nós vamos voltar nesse tópico aqui, ó, dessa frase deles aqui, ó. Para a semana que vem nós darmos continuidade. Vamos ver se tem alguma participação mais efetiva aí, né? Isso mesmo, viu, Ana Cristina? Não é perto de Samuel, não. Samuel é extremamente limitado. É perto do Cristo, porque eu estou perto do Cristo. O que eu estou fazendo aqui é dilatar o comprometimento espiritual com Jesus e com Deus, que cada um de nós pode ter, e especificamente ampliando as nossas limitações. Nós estamos numa época de transformações em que nós, ao invés de querermos ser mais humildes, no movimento positivo da humildade, nós fazemos ao contrário. Vamos abrir mão da prepotência, vamos abrir mão das fragmentações, vamos abrir mão da nossa... Então, é um movimento ao contrário. Perca limitações que o desenvolvimento se fará. Diminua o percentual de sombra que a luz se fará. Esse é o trabalho verdadeiro que precisamos fazer daqui para frente. O Geraldo Veneroso está falando, e o texto fala em semelhantes, independente das características que eles possam possuir. Isso mesmo, Geraldo. Semelhantes na essência espiritual. Diferentes nas posições transitórias que o ego elege para si mesmo. Né? O Oliveira está falando, espírito de cima ligado a Jesus, aos fundamentos que o Evangelho estabelece. O amor incondicional ao próximo, justiça, a bondade e a misericórdia, o perdão das ofensas. Isso mesmo! Se nós estivermos preparados com essas perspectivas, diminuindo a sombra de nós mesmos, você pode ter certeza que nós aceitamos qualquer pessoa naquilo que elas pensam, que elas pregam, que elas fagam, e oramos por elas acima de tudo. Não disse Jesus? Orai pelos que vos perseguem e caluniam? Quando alguém nos perseguir, caluniar, falar mal de nós mesmos, gente, ora por eles. Já que nós não podemos conversar com eles, trocar ideia, eles não estão abertos para isso, então ora por eles, que é o que sobra. Oração e bondade. Oração dos olhos. Olha com bondade. Escuta com a predisposição de auxiliar. Fala com elevação. Age no bem. Olha que programa extraordinário. Usar os nossos recursos íntimos, os nossos canais de manifestação criadora com os padrões elevados da bondade. Este nos dá a paz que o mundo não nos dá, diz o Oliveira Rodrigues. A saúde do corpo, o equilíbrio da saúde mental, nos dá as águas do coração. Isso mesmo. Com Jesus, com a verdade espiritual, com o novo posicionamento que nós devemos ter, porque nós podemos ter a certeza disso. Gente, olhe para as estrelas, porque nós estamos olhando para a nossa consciência cósmica. Nós temos que olhar para a Terra, sim, no anseio de auxiliar a Terra, mas nós temos que nos ajustar a uma nova consciência, a consciência cósmica, gente. Então, a doutrina espírita nos dilatou a consciência imortal, insinuando uma consciência cósmica. E agora, com a abertura
que a Terra está adentrando, não mais isolada do continente infinito de outros orbes, ela nos convida para uma consciência das estrelas, porque nós somos viajantes siderais. Nós não somos da Terra, gente, terrenos. Nós até respeitamos quem vem de outro planeta, eu sou, sei lá, pleidiano. Nós somos cidadão das estrelas. Cidadãos siderais. Porque essa é a nova consciência que nós vamos dilatar em nós. Olha o nosso desafio. Né? Antes, cidadão imortais. Espíritos imortais. Olha que beleza. E essa imortalidade, então, agora, além da vida após a morte, além da vida após o mundo material, agora é a vida após o planeta Terra. Olha o engrandecimento da vida para todos nós. Abrir nossos braços para acolher essas civilizações que vão aportar junto de nós. Nossas palavras, como as do Cristo, né? Crede em mim, crede também em Deus. Na casa do Pai há muitas moradas. Jesus já falava da nossa posição de viajores do universo, de uma consciência cósmica, que nós temos que nos ajustar a partir de agora. Não é assim? 5 minutos, gente. Mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Vamos ver aqui a turma. Agradecendo aí o pessoal do Facebook, né? O Geraldo Veneroso, a Tereza Cristina, a Ana, né, que está também no YouTube, a Elizabeth, a Dalva, a Vanessa, a Márcia Leite, lá do Rio de Janeiro, mandando um abraço para a turminha lá do Celme, Zé Luiz, lá do Espírito Santo, mandando um abraço para a turminha dele lá, né? Quem mais? A Cristina Assunção, o Sandro Pereira, e todas essas cidades que possam estar nos representando aí, porque o Centro Espírita, vocês já notaram, né, gente? O Centro Espírita agora, ele não tem dimensões físicas apenas. Pode ter até um lugar físico para operar, mas o Centro Espírita virou espiritualizado, porque as dimensões dele são além das fronteiras estaduais e além das fronteiras de países. O Centro Espírita está começando a ter as dimensões, né, as dimensões que ele tem que ter, dimensões espirituais. Né? Agora vamos ver aqui a turminha do YouTube, o Oliveira Rodrigues, a Maria Leonarda, a Ana Cristina, né, Rafael, Fernando Barcelos, Rosemary, né, a turminha que eu já falei antes, a Onildes, o Helenilson, a Lilian, e a turminha, o Jânio, né, a Beatriz, a Marlete, a turminha que já tinha chegado aí. Gente, nós só temos que agradecer. Não vamos fazer mais oração, porque estamos em oração, né? Então, vamos só fechar, ficando aí essa... Todo mundo pensa aí, ó, fez o orador uma pausa mais longa e continuou. De nossos amigos encarnados, de nossos companheiros da doutrina espírita, que estão aí achando que são renovadores do mundo material. Não, nós somos renovadores do mundo espiritual, de nós mesmos. Não podemos esperar
por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Né? Nós vamos fechar, precisamos nem desenvolver, nós vamos mais do que isso. A Unildes está falando, obrigada pelo estudo de hoje, bastante gratificante. Eu que agradeço, viu, Unildes, a presença de todos vocês, da Verônica, obrigado a todos vocês. Estamos juntos aí. Né? Vai chegar uma hora que procurem, nossas mensagens têm que chegar para mais pessoas. Procurem compartilhar, procurem, né, dar o like, aí eu não sei como é que essas coisas funcionam aí, nós somos iniciantes disso aí, mas não é para a projeção do canal, de uma pessoa, é para a projeção da verdade espiritual que tem que estar. E essa verdade é da Colônia Nosso Lar, que nós temos um compromisso mais direto com eles, né? Nós temos que divulgar essa verdade da forma como nós estamos divulgando. E cada vez que nós damos o like, compartilharmos, mais pessoas vão ter acesso. E nós sabemos que as pessoas estão precisando ouvir essas reflexões que nós estamos tendo juntos aqui, né? O José Luiz está falando uma sugestão de filme, Paulo, o Apóstolo do Cristo, está na Netflix. Olha aí, ó. Quem quiser assistir, né? Muito bem a sugestão. Eu só quero deixar para vocês muita paz, né? E que semana que vem estejamos juntos aqui novamente. Desejando a todos muita paz, muita harmonia interior e perseverança no trabalho de transformação íntima, que é o que nós precisamos fazer. Paz a todos.